Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Se a minha voz estiver meio rouca, né, um pouco esquisita, tal chamada voz de sono, é porque é isso mesmo. Eu acordei tem pouco tempo e minha voz ainda não está 100%. Né? A minha ideia era gravar ontem, mas ontem eu estava gravando outros vídeos, esses que saem nas quartas-feiras, e também estava dando catequese. Eu dou catequese online. No caso, essa catequese que eu estou dando é para batizados, né? Para pessoas que querem aprender melhor a doutrina, né? Ter um método para ler a Sagrada Escritura. E aqui, né, falei, não, eu preciso gravar, e acordei um pouquinho mais cedo porque eu trabalho, além do canal, eu tenho uma profissão, né? A minha profissão não vamos dizer assim, criar material, né, pelo YouTube, né, o tal chamado YouTuber. Não é minha profissão, eu não ganho dinheiro com isso, ainda que, se você olhar, o canal é monetizado, mas eu praticamente não recebo nada, até hoje não recebi nada, porque a quantidade de views não acompanha, então não há monetização, não recebo por nada. E nunca foi a minha preocupação em relação ao canal. Se amanhã receber alguma coisa, amém. Mas o mais importante, se vocês olharem, é um canal que tem mais de 1000 vídeos, né? Então eu acho que a gente está realmente produzindo material, né? Não tão preocupado com o dinheiro por trás. É claro que talvez se estivesse ganhando um dinheiro interessante, a gente poderia fazer alguma coisa maior. Então aí, se você quer ajudar, se inscreva no canal, assista os vídeos, compartilhe, dê essa força para nós. Pois muito bem, nós fizemos no primeiro semestre a catequese para o fim da treta. E lá eu trouxe diversas situações, diversos casos, e alguns até eu analisei matérias de jornal, e analisei também aquele documento que não é propriamente da CNBB. A CNBB mesmo fala, não fomos nós que fizemos, né? É um grupo de pensadores, de pessoas, né, que a gente tenta, né, porque eles fazem uma análise política, e na verdade essa análise política feita por caras da PUC e tudo mais, ela é tendenciosa. Por quê? Porque ela puxa uma linha, né, partidária. No caso daqueles que lá estavam, são de esquerda. E a minha crítica em relação ao texto, principalmente, o primeiro ponto é, olha, você deveria então ter procurado, já que você procurou pensadores, vamos falar assim, de esquerda, ter encontrado também os de direita, para que eles pudessem falar e dar a sua posição, o seu ponto de vista, você juntar os dois e vocês poderem ter o que debater. Porque aí a tendência é você partir dessa análise e você tomar provavelmente uma decisão errada. Porque o cara em todas as coisas ele está mentindo. O problema não é exatamente esse, se ele está mentindo nos fatos mencionados. O problema existia realmente alguma coisa lá, alguns elementos bem mentirosos, mas ele já parte de alguns princípios que estão errados. Então, nós vamos ver nesse texto que eu vou mencionar para vocês. O link desse texto está na descrição, mas você não precisa perder seu tempo não. Porque esse texto tem 3 características. Ele é sofista, ele é raso e ele é de M. Então, eu vou comentar por quê. Porque isto aqui é uma verdadeira palhaçada. Não tem outro nome para dar. Chama-se A Multiplicação dos Bebês de Casais da Ala Conservadora da Igreja Católica. Esse é o título. No subtítulo, eles colocam: eles abraçam doutrina cristã à risca, rechaçam métodos contraceptivos e formam famílias numerosas. Nossa, quando você lê isso aqui, ele já dá uma intenção, né? Ele não... Você já percebe no título que a intenção não é dar um título propositivo. Não é mostrar um outro estilo de vida diferente do seu, não sei, e dizer assim, nossa, que diferente.
né, que olha só, um estilo de vida de pessoas que estão muito felizes vivendo dessa maneira. Não. Ele já coloca o arrisca e o rechaçam. Parece que está agredindo alguém, né? E aí aquele papo que é o que eu falei, que é o grande problema aqui. Ala conservadora. Meu irmão, vamos começar esse texto de um jeito bom. Não existe ala conservadora na Igreja Católica. Ou você é católico e abraça a doutrina cristã como tem de ser abraçada. O que você quer dizer com arrisca? Você acha que tem alguma parte do creio? Você acha que tem algum mandamento que ele não deve ser seguido? Se você não o segue, você está em pecado. Então não existe esse negócio de ala conservadora. Mas é a interpretação, Leandro. Peraí. Tem algumas coisas que não estão e vocês vão ver e eu vou falando. Algumas questões relacionadas ao matrimônio, existem duas características. Elas vão ser mencionadas ali, mas eu já vou falar aqui. Primeiro, o matrimônio ele tem duas características. Ele é unitivo, quer dizer, ele espera o amor dos esposos. Os esposos precisam se amar, se abraçar, se querer, né? Irem para a cama, sim, namorar. E procriativo. Existem algumas situações que a igreja auxilia casais e vê, por razões de saúde, a impossibilidade de ter filhos, no sentido de ter mais filhos. Às vezes tem um e tal, e depois a saúde da mulher fica extremamente prejudicada. Todas essas coisas, quando são feitas com acompanhamento dos padres, as pessoas sabem o que fazer. Então, mas a igreja quer que todo mundo tenha um montão de filhos. Não. A igreja quer que as pessoas estejam abertas à vida. Eu conheço gente que é casado, não tem problemas, vamos dizer assim. Tem feito, vamos dizer assim, o dever de casa, tem ido para a cama e não está rolando, não está acontecendo filho. Isto também podemos dizer que é vontade de Deus. É aquela coisa, o sentido da vontade aí é o sentido da vontade e da permissão divina. Da permissão divina, que estão tentando fazer um bem e este bem é gerado na forma de pessoa. Ou não acontece por alguma razão. Aí as pessoas vão vivendo de acordo, tentando entender o que está acontecendo com as suas vidas. Normal, absolutamente normal. Vejo casais que teve filhos, vejo casais que não tiveram, casais que realmente as pessoas tiveram problemas de saúde e não podiam ter filhos e adotaram, né? E eu não vi esse excesso. Não me é agradável na parte da igreja quando as pessoas realmente criam um estilo de vida, não precisa ser necessariamente a questão de ter filhos ou não, e ela começa a montar grupo de pessoas e achar que todo mundo que está ali ao redor e outras precisam ser iguais. Isto não é legal, isso na igreja também não foi ensinado. Mas veja, é só apenas um modo de viver e que a pessoa quer servir melhor a Deus, né? Quer no seu estado de vida se entregar melhor para Deus. Agora, tanto para um que tem filhos e para o outro que não tem, ambos eles têm de abraçar a doutrina cristã. Se, já que usaram o termo arrisca, é arrisca. Mas que negócio é esse de que eu vou cumprir o primeiro mandamento, mas não vou cumprir o sexto mandamento? Se você não cumpre o sexto mandamento, né, então você já está em pecado gravíssimo, já que está se falando ali de método contraceptivo, porque você está pecando contra a castidade. Não, mas eu sou casado. Sim, você está pecando contra a castidade do casado, do casal, a sua. Então é isso, esse é o problema. Minha mulher por um período precisou tomar por razões de saúde. Existe aqueles casos, existem casos assim, mas desde que esse tratamento seja informado. Vocês conversam com os padres de vocês? Explicam essas coisas também? Ou não? O negócio é simplesmente eu e minha saúde e não importa como é que vocês estão, né? Não importa como é que vocês estão na relação com Deus, então
Pra que eu vou falar com o padre? Pra que eu vou me explicar? Eu sei. Será que sabe? Então esse é um dos problemas. O primeiro problema começa aí, né, de se ajusta no negócio. Mas aqui, no texto, que é o que nos interessa, foi escrito por Sofia Cerqueira, nós vamos chamá-la de sofista. Ela, que atualizou no dia 1º de setembro e publicou no dia 2, coloca já de imediato uma foto de uma senhora e do marido dela, o marido Carlos, e a senhora chama-se Mariana Arasaki, de 38 anos. Tem 10 filhos e vão chegar mais 2. Então assim, eles já colocam para impactar, né? Uma foto com 12 filhos, 2 na barriga, todos eles numeradinhos e todos eles sorrindo. A princípio parece, se você ver essa foto, parece propositivo, mas veja como a nossa caríssima sofista abre seu texto. Sim, só para eu não esquecer, esse texto é da Veja, tá? É da Veja, eu não sei, ainda vende revista? Porque eu não vejo mais bancas de jornal aqui pela região. Deve vender, talvez por assinatura, e o pessoal, né, eles liberam alguns textos, como esse foi liberado, e devem deixar a maioria tudo fechado, né? Então eu vou deixar o link, eu não sei se vai abrir para você. Se abrir, você lê. Se não abrir, não perca seu tempo, porque eu vou estar lendo aqui. Momento de alta ebulição, os anos 60 foram marcados mundo afora por inflamadas agitações em prol de bandeiras civilizatórias. Vamos lá. Entre elas, a do avanço feminino na sociedade. Tá. Isso aqui ela está falando do final dos anos 60, da Revolução Feminista, que seria a terceira onda, né, feminista. Então ela está dizendo que isto foi uma bandeira civilizatória. Tá. O surgimento da pílula nesse efervescente cenário foi um divisor, abrindo as mulheres a janela para uma sexualidade mais livre. Ó a bandeira civilizatória. Revolução sexual. Não ter filhos passou então a ser escolha, passo decisivo para pavimentar o caminho delas rumo ao mercado de trabalho e a uma vida com menos amarras. Menos amarras. Olha, eu tenho visto muita gente que levanta essas bandeiras. Eu não tenho achado essa galera muito feliz não, tá? Vou ser bem sincero. E eu acompanho muita coisa e eu preciso acompanhar até para poder ter base para explicar. Quando eu explico os 10 mandamentos, eu trago todas essas coisas. Porque antes de chegar nos 10 mandamentos, eu explico muito sobre a vida, sobre a sociedade, sobre felicidade, liberdade, responsabilidade. Eu explico alguns termos, a gente coloca algumas situações, e aí eu falo dos 7 pecados capitais. Então eu sou obrigado a falar de luxúria. E essa galera que fica brigando na internet porque nós precisamos de mais direitos, ou o lado dos homens, porque nós estamos sendo atacados e perdendo os nossos direitos, é um negócio que tomou uma proporção gigantesca. Fora isso, aqueles que não estão nem aí estão lá nos seus aplicativos, marcando seus encontros. E ninguém está encontrando ninguém. É lógico que tem gente que se encontra, ainda bem. O amor não acabou. Mas o negócio não está do jeito lindo como ela escreve aqui. Conforme o mundo gira, a população feminina registra cada vez menos crianças. Ela devia ter colocado. E também muitas já não sabem fritar um ovo. Porque eu acho um absurdo. Se eu sei, né? Já que falam, eu sou independente, beleza, eu agora não estou morando sozinho por razões pessoais, mas tô com a família, né? Meus familiares, mas morando sozinho eu fazia tudo, lavo, passo, cozinho, né? Você faz, e eu fico sabendo de gente que não sabe fritar um raio de um ovo, homens e mulheres, que raio de menos amarras. Que raio de mundo gira e população registra cada vez menos crianças. Uma opção que vem sacudindo as placas tectônicas da demografia e trazendo ao mundo o desafio de repensar com menos bebês. Você vê que claramente o que ela está colocando é ter menos filhos é bom. Então a dona Sofia aí, Sofia Cerqueira, diz que ter menos filhos é bom. Porque
sacudindo as placas tectônicas, quer dizer, está provocando um terremoto, mexeu, abalou as estruturas, né, daquilo que já estava aí só atrapalhando. Aí ela fala: em meio a essa profunda mudança, uma turma que pertence à crescente ala conservadora da Igreja Católica marcha na contramão. Aviso. Quando você for escrever texto, filha, Igreja Católica é em maiúsculo, tá? Tá em minúsculo. Minúsculo é o seu nome. Você põe o teu nome, né, em minúsculo. Igreja Católica você põe em maiúsculo, tá bom? Inclusive o igreja maiúsculo é só para a Igreja Católica, ok? Marcha na contramão, contribuindo para manter as maternidades movimentadas. Olha, hospitais, vocês já perceberam, né, que ela não quer que vocês tenham algum lucro ou algum dinheiro aí por causa de partos, né, porque as maternidades estão movimentadas. Aí ela começa aquilo que ela fala no início: são pessoas que abraçam de forma irrestrita a doutrina cristã. Mas como é que você abraça de outra forma? Você está abraçando de forma irrestrita a doutrina feminista? Bom, não cabe aí, como é que ela fala? Coloca: são pessoas que abraçam de forma irrestrita a doutrina cristã, segundo a qual o tamanho das famílias é da vontade de Deus. Parece meio que uma sacanagem, né? Parece que ela está sacaneando as pessoas, que ela está ironizando. Olha só, o que ele faz, ele diz que é da vontade de Deus. Sabe uma coisa assim, meio que eu ironizo o que você faz, porque você diz que é da vontade de Deus e eu acho que o que você está fazendo é patético? Sabe o que acontece? Eu vou falando as coisas, não vou ficar esperando não. Esse tipo de coisa, se é ao contrário, se é um católico num texto fazendo uma crítica à postura feminista e tudo mais, a primeira frase que vem é: ai, mas você está nos julgando? Vocês não são cristãos? Como vocês podem nos julgar? Ah, legal. Agora aqui pode descer a pancada. Tá tudo bem, tá tudo legal, né? Então veja como isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque todas as frases, quando vêm, elas vêm sempre permeadas de ironias, né? Aí mostra assim: o bom é a mulher independente que não tem filhos, porque ela trabalha. Tá, por que é tão importante assim pra você, minha filha? Eu trabalho pelo trabalho, dona Sofia? É lógico que trabalhar é muito bom. E eu conheço mulheres muito... aliás, trabalho com mulheres, né? Muito competentes, inclusive. Minha chefe, minha supervisora, muito competentes, aliás. Gente boa. Mas tem suas famílias. Inclusive, detalhe, a gerente é casada, tem filhos e tudo mais. A supervisora, né, tem família, lógico, como todos nós temos, mas não é casada. Ambas trabalham muito bem e elas não ficam levantando esse tipo de bandeira besta, né? São pessoas decentes. Uma cuida do pai, inclusive, a supervisora, e tem outros familiares, também vai visitá-los. Vejo as duas, né, nas suas decisões e escolhas, cuidando das suas famílias. Aí vem alguém e considera então, né, que a minha gerente não seria uma coisa boa, porque ela tem filhos. Né? Mas ela trabalha. E essas pessoas que estão aparecendo aí trabalham, porque aparece lá que meu psicóloga, outra advogado, outra... Eu não entendo essas coisas. Eu não consigo entender essa agressão a pessoa. Você tem 5 filhos, que absurdo. Porque essa pessoa pode cuidar, por que não pode ter? Não. Porque senão vai inspirar pessoas muito pobres e tal. Que nada, filho. Isso eu vou deixar pro final, para falar uma coisinha que vocês não... não sei se vocês estão levando a sério, mas eu começaria a prestar mais atenção no que está acontecendo no mundo. Entendeu? O que vai sobrar aí daqui a uns 40 anos. Aguardem. Não cabe aí, portanto, qualquer método tido como artificial para frear a natalidade. Nem pílula, nem preservativos, nem mesmo a boa e velha tabelinha. Esse pessoal faz o método Billings, gente. E ensinam
e orientam. Aí o método Billings, às vezes até em relação à saúde da pessoa, pode espaçar. Porque tem gente que não pode ter um filho atrás do outro e é perigoso. E a própria igreja explica, vocês não foram atrás, vocês não pesquisaram. Ele facilita. Porque às vezes a pessoa não pode ter um filho e depois já ter outro, porque aí a pessoa vai ter problemas de saúde muito sérios. E a igreja mesmo orienta esse método Billings, porque a mulher passa a se conhecer melhor. Então, isso eles indicam sim. Aí, não, nem pílula, nem preservativos, nem mesmo a boa e velha tabelinha. Aí, abre aspas, tem a frase de alguém. Esse fenômeno segue uma lógica antimodernidade, diz o escritor e filósofo Francisco Raso. E continua com a frasezinha dele. É uma resposta radical a uma sociedade vista por essas pessoas com abordagem efêmera e progressista no campo sexual. Mas eu não sei se Francisco Raso falou querendo fazer um juízo de valor, falando bem ou falando mal, mas a sensação que eu tenho é que ele discorda. É a sensação, posso estar enganado. Francisco Raso, se ver esse vídeo, a sensação que eu tenho é que você discorda da postura desses que têm mais filhos. Talvez para você seja indiferente. Diferente das palavras iniciais da dona Sofia, mas aqui fica aquela sensação de que ele está respondendo assim, olha, eles consideram que tudo que está acontecendo é uma coisa efêmera, é uma coisa progressista para eles, como muita gente às vezes se posiciona, podem existir radicalismos aqui, então eles fazem os radicalismos de lá. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Então essa é a sensação que eu tenho quando eu leio isto. Posso estar enganado, mas é a primeira. Aí vem, os estudiosos afirmam que o fenômeno é percebido hoje com frequência surpreendente entre universitários de classe média, gente bem informada, mas com convicções religiosas inabaláveis. O problema é a convicção religiosa, é a terceira ou quarta vez, porque a gente começa a ver isso no título. Mais uma vez eles incomodados porque a pessoa tem convicções religiosas inabaláveis. Se você fosse muçulmano, eles iam dizer assim, é a cultura deles, nós devemos respeitar. Pois é, durma com essa, quando você é católico você não pode, aí você tem que ser como a maioria, tem que seguir, não, porque vocês estão confundindo umas coisas aí. Essa maioria, aspas, foi movimentada por muitos de vocês, a imprensa fez um trabalhinho bom aí, procurem as pesquisas do Banco Interamericano, o BID, e depois pesquise aí, as diversas campanhas que foram feitas ao longo do tempo e como vocês realmente manipulam o negócio, hein? Esse tipo de texto aqui chega nas pessoas. Hoje eu não sei com que frequência e com que força chega, mas sempre tem alguém que adere umas frases aí e depois vai falar até dentro da paróquia. Como se isso fosse uma verdade. Esse é o problema. Então sim, Aí agora o pessoal vem se opondo. Ele ouve a imprensa e fala, não, eu não quero isso pra mim. Isso não faz sentido, eu não quero. Ele tem convicções, eu prefiro ser influenciado pela igreja malvadona que vocês falam, do que ser por vocês, pessoas boas, do amor. Então é isso, Aí começa a crítica lá. Eles fazem reverberar suas ideias na caixa de ressonância da internet, onde perfis sob o guarda-chuva pró-vida ultrapassam 1 milhão de seguidores e, não raro, prestam o desserviço de espalhar mitos e inverdades sobre o tema. Qual o tema, filha? O de ter filhos? O de seguir a doutrina? O de que realmente a modernidade, a galera tá se matando? Mas tudo isso é verdade? Esse tipo de coisa vai piorar, quando fala o serviço de espalhar mitos e inverdades sobre o tema. Porque a intenção vai ser agora falar de famosos, falar de pessoas, vai dar nomes e vai tratar
de tentar queimar estas pessoas no texto, como se elas não prestassem, como se elas fossem criminosas, né? Como se elas... E quando você vê as pessoas, vá conhecê-los. Vai ser dado o nome aqui que eles têm. Conheça-os, faça as perguntas a eles. Muitos desses que eu, lógico, não conheço pessoalmente, mas você acompanha as coisas na internet, nunca vi nenhum deles falar que você tem que ter a mesma quantidade de filhos que eles. Ao contrário, o que eles querem ajudar é: eu tenho aqui, por exemplo, o Ítalo, 7 filhos. Aí ele e a esposa dele, às vezes até dão dicas: faz isso, isso aqui ajuda. Eles têm 7 filhos, pô, você acha que o cara não tem autoridade no assunto? Eles orientam o que tem que fazer, como tem que fazer e por que fazem isso. Mas eles não ficam falando: olha, se você não fizer... Nunca vi. E a própria Samia Marsili disse, tem aqui o podcast do Anima, que ninguém nos grupos, quando ela participava da igreja, nunca chegaram para ela e pro Ítalo e falaram que eles tinham que ter 20 filhos, 15 filhos. Não, 7 filhos. Só falou para eles: olha, estejam abertos à vida, amem a Deus e façam isso por nosso Senhor. Ponto. Aí vira esse tipo de coisa aqui. Aí eles continuam. Então, mitos e inverdades, o que acontece? Aqui eles vão ainda fazer uma outra acusação. Guarda aí o mitos e inverdades, porque você vai entender o que eles vão querer juntar. Se você já entendeu o que eles quiseram dizer com ala conservadora, você já percebeu que estão politizando a coisa. A coisa vai tornar-se politizada. Aí você fala: ué, mas você está querendo brigar comigo ou com essas pessoas aqui? Você está querendo brigar com os casais? É um problema de voto? Né? Você votou em alguém e você está querendo que eles... Você está chateada porque talvez você sabe que eles votaram em outro? Então é um problema de política? Então estão politizando os casais, é isso? Bom, os casais não podem votar diferente de você. Mas e se os casais tivessem votado na mesma pessoa que você? Pessoas famosas também dão visibilidade a esse modo de enxergar o mundo que colide com a imensa parcela da humanidade, há tempos adepta da ciência da prevenção da gravidez. Olha lá, vai começar a puxar uma autoridade, a ciência. Como se a ciência pudesse dizer mais do que a igreja. Né? A ciência não pode, porque a ciência cuida dos seus problemas. E quando ela fala prevenção de gravidez, espera aí, gravidez é uma doença? Não estou entendendo. Parece-me que é uma doença, né? Na cabeça de quem escreveu o texto. Prever gravidez, previsão de gravidez. Não. Prevenção, não previsão. Prevenção de gravidez. Eu posso pegar um bebê. Né? Quando fala assim, não, mas a ciência tem produtos e tal. Bom, você está confirmando para mim que nem sempre a ciência é ética. Ou não. Ela pode trabalhar para o mal. Ela pode trabalhar pela morte. Sim. Aí, você está mostrando aqui. Então, como é que a humanidade é há tempos adepta da ciência? A humanidade? Nossa, o que é essa humanidade ao qual você fala? Quando você fala humanidade, isso aí é muita gente, minha filha. Muita gente. Eu vou te falar que tem um grupo aí que não tá nem aí pra esse negócio. E olha, vamos aguardar aqui algumas décadas, nós vamos ver a Europa tomada. Aí eles pegaram a frase, né, aspas, sei que pode parecer anacrônico, mas somos um casal aberto à vida. Casamos no religioso e vamos ter quantos filhos Deus mandar. Disse a Veja o ator Juliano Casarré, pai de 5. Bom, a gente precisa explicar o que o Juliano Casarré está querendo dizer nesse final. Quantos filhos Deus mandar? As pessoas ficam esperando, quando o pessoal fala Deus falou comigo, Deus mandou, que vem uma voz, né, sobre algo assim, ou que é um efeito, né, daquelas orações mais pentecostais. Não é nada disso.
Não é nada disso, né? Quando ele diz assim, ele está, ó, nós estamos abertos à permissão daquilo que é a realidade que Deus criou nesse mundo acontecer, né? Então acontece de acordo com a realidade. E aí, é o que eu falei, eu tenho amigos que não têm problemas, mas não têm filhos e gostariam de ter, né? Então, Deus está permitindo que eles não tenham. E está permitindo o Juliano Casarré ser pai de 5. Entendendo? É nesse sentido. Natural, as coisas ocorrem no natural. E conforme a gente vai vivendo a vida, a gente vai entendendo que há a providência divina que acompanha. E diante, às vezes, da realidade das dificuldades, a gente vai fazendo mais forte. É nesse sentido. Natural, comum, não tem aí uma oração. Pode ser que algum tenha ali, seja mais místico, vamos falar assim. Místico no sentido de uma vida mais espiritual, ao qual é uma pessoa que está tão aberta ao amor de Deus que já realmente ouve uma voz interior no profundo do ser, e aí ocorre algum fenômeno espiritual, sei lá, algum milagre. Mas não sei se é o caso aqui. Me parece que são pessoas comuns, pais e mães de família, que rezam, fazem suas orações, vão à missa e tudo mais, e veem através dos sinais do dia a dia a vontade de Deus acontecendo. Não te parece muito mais simples? É uma dificuldade para você, meu irmão, entender isto? A questão de como Deus fala conosco? Se for, depois coloca aqui, que eu faço um vídeo falando sobre isso. Como é que Deus fala conosco, né? E a princípio Deus fala assim, ó, eles estão se permitindo que a realidade se mostre, então são os sinais que Deus vai deixando na realidade, né? Ele não precisa ficar botando a cara. As coisas já estão aí criadas. O mundo já está andando, né? E é Deus que segura com a sua graça todas as coisas. Bom, vamos lá. Vamos seguir. Mas se for dúvida, coloca aí embaixo. Aí agora ela vai tentar achar mais uma força de autoridade, né? Porque primeiro foi a ciência. Agora ela vai colocar aqui. O mais recente relatório da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de abril, cita com preocupação a expansão da ala dos radicais católicos que vem sendo embalada pela polarização no país. Tem dois problemas aí. Assim, o documento afirma que eles pregam a demonização do catolicismo progressista. É porque o catolicismo progressista não existe. E se alguém está o defendendo, é porque está tentando perverter a fé. Estas pessoas que estão falando, que são, né, que estariam aí nessa área do medo do documento. Primeiro, este documento é o documento que eu fiz a crítica, onde todos as pessoas que lá estavam são pensadores de esquerda. Então, quando ele fala que há uma demonização do catolicismo e lançam uma cruzada de difamação e desinformação, eles já começam imediatamente com o documento para entregar para a CNBB a fazer a mesma coisa, só que ao contrário, a demonizar as outras pessoas e essas pessoas não prestam, essas pessoas apoiaram isso, aí tenta achar alguma coisa, sei lá, porque na política ocorre muita incoerência, então aí você coloca todo mundo no pacote e fala, ninguém presta. Como se o eleitor que dissesse eu vou votar nesse tivesse a culpa não no sentido de ter votado, a culpa do ato errado do outro. Porque se você votou, você confiou. Depois alguém vai te cobrar, pô, por que você votou nesse cara aí, agora tá essa porcaria, né? Nesse sentido, sim, mas no sentido do ato que foi feito, não, aí a culpa é do político. E o pessoal faz o quê? Eles juntam no pacote, olha, sei lá, aconteceu isso, então todo mundo pensa assim. Aí eles colocam aqui, uma parte dos integrantes da corrente pró-vida se situa nesse espectro mencionado pela CNBB. Não é assim, eu vou, apesar de saber que a CNBB utilizou esse documento para suas reuniões, a CNBB pode ter concordado com o texto, mas eu não sei até que ponto ela concordou. Esse texto foi bem criticado. E se ele foi vazado é porque alguns bispos não gostaram dele, né? Aí diz aqui, embora seu discurso, aspas, tá? Embora seu discurso principal seja a questão da natalidade, essa corrente muitas vezes também se alinha às pautas da direita, inclusive na política. Tadã! Aqui eles mostram qual é a preocupação. O problema não é filho. O problema é
ser pauta da direita. Olha que palhaçada. Inclusive na política. Mas espera aí, existe pauta da direita fora da política? Hã? Observa Vinícius Mérida, cientista das religiões da PUC Minas. Ele também estava naquele documento. Se eu não me engano, ele também estava. Se eu não estou enganado, o senhor Mérida também estava no texto que foi enviado para a CNBB para a reunião dos bispos, para o encontro dos bispos em Aparecida. E aí, desculpa filha, esse texto aí, né, mostra o quanto Dona Sofia é rasa nos seus comentários, não sabe do que está falando, não analisou o texto como a gente analisou aqui, e eu não sou jornalista. E aí você vê como uma pessoa que passa o tempo todo escrevendo pode até, né, coloca o texto organizadinho e tal, mas tem a dificuldade para entender os outros e fazer esta ligação do todo. Antes dela escrever isso aqui, ela tinha que perguntar: o que é doutrina católica? Por que tem pessoas que estão tendo filhos? Ora, mas tá certo isso? Mas ela poderia fazer isso, aí seria justo. Mas peraí, eu tenho visto já desde a década de 60 as pessoas diminuindo o índice de natalidade, né? O número de pessoas, o número de filhos nas famílias, né? As pessoas têm menos irmãos, hoje tem muita gente com filho único. O que está acontecendo? Por que esse pessoal faz isso? Esse pessoal está certo? E era investigar o modo de vida e os porquês, as bases doutrinais, e não já xingar de imediato, não já detonar. Vamos voltar aqui, deu um probleminha, mas já voltamos, né? Então você já tá vendo cortado e tal, mas deu um errinho aqui. Vamos continuar. Então você vê que aqui a coisa se apresentou, né? A coisa se apresentou ao qual é a preocupação da jornalista em relação a esses casais. É a questão política, né? O fato, eles têm filhos. Bando de louco. Porque as pessoas têm mania de falar isso, né? Tem muito filho. Ai, que bando de louco. Como é que pode? Como é que pode? Por que tanto filho? Passa isso, descobre, sei lá, que eles tenham votado. Aqui tá falando pautas da direita, então votou em alguém de direita. Que absurdo, né? Então começa essa preocupação. E eles falam de demonização do catolicismo progressista. Olha, as discussões dentro da igreja, quando existem heresias, elas visam acabar com as heresias, né? Se a turma dita progressista, porque o pessoal hoje em dia se apresenta como progressista, como não sei o que, e fala bobagem como se pudesse falar, como se fosse uma discussão no Congresso. Não é assim que funciona. Se você está fugindo aquilo que diz a doutrina da igreja, não faz sentido nenhum o que você está dizendo. Então este é o problema. Então não é, eu sou mais progressista, o outro eu sou mais tradicionalista. Não tem nada a ver isso aí. Isso é bobagem. Você precisa ser católico e bom católico e obedecer aquilo que diz a igreja desde sempre. E não, agora eu vou defender o meu partidinho aqui. Não é, isso aqui não é política. A fé, ela tem as suas bases muito maiores do que, né, a realmente efêmera vida política, que muda, né, a cada 2 anos está mudando o prefeito, muda de 4 em 4 anos, é uma confusão lascada, e a gente vê que não muda muita coisa. No delicado terreno da maternidade, em que o desejo de cada um por ter ou não ter filhos, não importa o motivo, deve ser respeitado no mais alto grau, mas a senhora não respeita quem tem mais filhos? A turma contra métodos anticoncepcionais, você vê? Olha lá,
ou abortivos, e ela põe entre aspas, mas é abortivo, filha. Para os mais radicais? Não, não é para os mais radicais. O nome é abortivo. Esse é o nome. Você está abortando uma criança. Uma alma, uma pessoa que poderia ser você. Desfia uma linha de pensamento em que não cabe debate. Ué, mas tá cabendo debate aí do que você está dizendo? Porque o que você está acusando esse pessoal é de que eles são todos radicais, né? De que eles estão indo na contramão da humanidade e é um absurdo. Tá cabendo debate aí? Você tá aberta a um vídeo como esse? Duvido. Duvido. Hoje em dia o pessoal, quando alguém critica, sabe o que faz? Processa. E às vezes, por exemplo, eu não tô xingando. Eu tô aqui falando milhão. Eu acho ridículo. Por isso que eu tô lendo. Desfia uma linha de pensamento em que não cabe debate. Quem usa recursos contraceptivos artificiais fecha as portas à vida e fere a finalidade do matrimônio, que é unitiva e procriativa, foi o que eu disse. Defende a psicóloga gaúcha Geise David, de 41 anos, que tem 6 filhos e disposição para mais. Aí, calma que vai vir uma das pancadas agora, a primeira. Então ela coloca entre aspas o que a psicóloga gaúcha disse, e é verdade. Tá ferindo. Ai, mas eu não posso pensar diferente? Não, você não pode pensar diferente. Quer entender um pouquinho, o jornalista, Sofia? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui na nossa vida. Eu e você. Eu olho e falo assim, puxa, tem muita gente no mundo, né? 8 bilhões de pessoas, né? Esse pessoal tá fazendo filhos, mas eu acho que agora já não vale mais a interrupção, né? Eu não sei que nome agora vocês ficam usando aí, né? Para o direito, coisa. Putz, nós precisamos fazer alguma coisa para diminuir. Deu a quedinha aqui de novo. Vamos lá. Pois bem, vamos pensar aqui, vamos fazer. Tem muita gente no mundo e tudo mais. Olha, vamos ter que. Eu começo a criar uma palavra bonita para começar a acabar com pessoas. Aí eu falo assim, puxa, nós vamos ter que escolher alguém. Escolhemos você, Sofia. Felizmente, sua vida acaba aqui, mas é pelo bem da humanidade, tá? É para que não acabem os recursos naturais. Tem que ver, nós estamos tendo aí várias queimadas, problemas dos biomas, e escolhemos, né? É uma interrupção da sua vida, mas não veja isso como morte, hein? Nós não estamos te abortando, nós não estamos abortando você. E aí coloca você lá na maquininha, dá um sorinho e acaba a sua vida. É a mesma coisa, filha. É a mesma coisa, filhota. Aí você vai falar, não, mas eu já tô viva. Mas a pessoa que tá numa barriga de uma mãe já tá viva também. Só é mais sensível. Melhor, um detalhe, é inocente. Porque eu e você não somos. Nós já temos dentro de nós malícia, safadeza, pilantragem, mentira. E não fique dizendo que os outros estão mentindo e falando coisa não, porque você mente também. Entendeu? Todo mundo mente. O que acontece é que quando alguém, mesmo tendo todos esses defeitos, fala assim, não, eu quero fazer alguma coisa certa na minha vida. Aí vem alguém, que nem Dona Sofia, e começa a descer o pé e fazer o que ela vai fazer aqui na continuidade. Primeiro ela põe aquele texto para dar a impressão que a psicóloga gaúcha está errada, está dizendo algo radical. Porque ela falou que esse pessoal não cabe debate. Mas não tem debate para essas coisas, minha filha. Tem debate fora da igreja, dentro da igreja não tem. E até onde eu sei, já que você está dizendo que deve ser respeitado no mais alto grau o desejo de ter ou não ter, por que quando tem você fica brava? Então por que você está brava com o fato deles terem? Você está brava. Você está estressada com isso aí. É ou não é? Coisa engraçada. Aí ela ainda solta aqui, ó. Na arena virtual, agora vai pra briga, hein? Esse discurso ganha escala exponencial em perfis como o de Samia Marsili, repleto de frases de efeito. Olha, é uma mulher que só usa frases de efeito. Não presta. Porque frase de efeito e nada é a mesma coisa. Então está dizendo que a mulher não diz nada.
E aí completa. Mulher de Ítalo Marcilli, vírgula. Agora começa a destruir a querer destruir a imagem do Ítalo. É ruim, hein? É ruim, hein? Eu quero perguntar para dona Sofia se ela tem já alguma faculdade de pós-graduação, se ela dá cursos e tal. Ela vai falar, não, mas eu sou jornalista, eu cuido da minha profissão. Sim, então, mas a sua profissão, até o momento onde estou vendo, é encher o saco. E ele tá abrindo aí agora uma faculdade de pós-graduação, né? Ele é ele trabalha com essa questão de terapias das pessoas e tal. É terapeuta, homem psiquiatra, doutor, médico. E aí vem você, caramba. Aí vamos lá pro vírgula. Mulher de Ítalo Marcilli, vírgula, discípulo do falecido guru bolsonarista Olavo de Carvalho. Então, como é que um jornalista utiliza o guru bolsonarista se, primeiro, ele não é guru de ninguém, e segundo, tampouco bolsonarista? Mas que raio de bolsonarista é esse que seria o instrutor do Bolsonaro, mas não viu ele mais do que 2 ou 3 vezes de perto? E conversou, assim. E aí quando conversaram coisas sérias, não. Oi, tudo bem? Ah, como é que você tá? Ó, que legal, tá, parabéns. Que guru é esse aí? É claro que isso foi uma campanha de acabar com a imagem do Olavo de Carvalho. É a primeira vez que eu vejo isso, uma preocupação tamanha com um filósofo. Né? Que coisa, não? Não vejo isso com outros. E me vem alguns filósofos aqui, bem de situação bem duvidosa. Tem um aí que primeiro não conseguia saber o que ele era, né? Não estou falando de espectro político. E aí ele começou a falar de Santo Agostinho. Falou que Santo Agostinho era defensor da escravidão. Manja pra caramba, né? E faz assim, e isso sim é um anacronismo, né? Ele pega numa época em que ainda o pessoal tinha a escravidão, que é o fim de Roma ali, ainda havia, e ele tá falando pro cara tentar viver da maneira mais digna possível, porque ele não tem como mudar essa coisa, essa situação. Isso aí vai mudar com os tempos, quer dizer, com o começo da Idade Média mesmo, isso acaba. Você não tem mais escravo. Mas o Mané soltou isso. Então assim, tem uns filósofos meio estranhos, mas aí pode, né? Porque aí é amiguinho. Aí ela vai agora voltar a falar da Sâmia, né? Aí fala, e com uma prole de 7 meninos, ela virou uma espécie de coach de famílias numerosas. Esse termo coach, ele está sendo utilizado aí de modo a difamar a pessoa, a falar mal da pessoa, dando dicas de como criar seres virtuosos, e põe o virtuosos entre aspas no texto. Olha a sacanagem. E aí ela pôs uma frase que a Sam escreve em uma das postagens: o celular, as distrações e a preguiça não podem ser nossas desculpas para não fazermos o que precisa ser feito. Bom, isso aí é pra vida. Eu não entendi porque que ela colocou, né? Eu acho que ela pegou algum texto, né? Algum vídeo ali, alguma coisa, botou de aspas. Mas eu acho que isso serve pra sua vida também, mesmo que você não tenha filho, hein? O celular, distrações e a preguiça não pode ser desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Mas isso é até pra dona... Eu não sei quantos filhos essa maluca tem também, essa Sofia. Não sei. Aí colocou a foto do Juliano. Aí agora vem ela tentar... Porque ela talvez fale, se você não acredita na CNBB, ok. Mas agora eu preciso então achar uma autoridade maior para poder criticar vocês e dizer aqui, ó, vocês estão todos errados. Vamos lá. O fundo teológico dessa corrente reside na encíclica Humani Vitae do Papado de Paulo VI de 1968. A primeira vez que o Vaticano se referiu diretamente à questão da regulação da natalidade. Não se tratava ali do apoio à prevenção da gravidez, mas de liberar certas mulheres em casos específicos, como a necessidade de espaçar uma gestação por doença ou por dificuldades financeiras extremas, a usar métodos estritamente naturais, como aqueles que se baseiam na observação de fluidos vaginais. É o método Billings. O movimento... Aí ela coloca, tabelinha não.
Qual é o problema de vocês, hein, meu? Vocês têm problema? Nem tabelinha. Tem um outro método, caramba. Tem o método Billings. Ai, caramba. O movimento conservador que adota tais ideias não se expande só no Brasil, mas em vários cantos, como nos Estados Unidos e na Polônia, afirma o historiador da religião, Victor Gama. Então, Victor Gama percebeu que este fenômeno está surgindo em outros países do mundo. Que bom! Porque na Europa está com vários muçulmanos lá que vieram, né, das fugindo de guerra, ou então até por outros interesses mesmo. Os países lá estão tudo lotados de gente que não era europeu, né? Os imigrantes. E eles muitas vezes são muçulmanos. Sabe quantos filhos eles estão fazendo? 7, 8, 6, 5. Isso aí é a média comum deles. Sabe quantos um europeu comum lá está fazendo? 0 ou 1. Sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos? Esse que faz 0 ou 1 não vai existir. E esse que tem 8, né, na próxima ele vai ter 16, porque pelo menos os filhos dele vai ter pelo menos 2. Então o que vai, a Europa vai ser muçulmana assim. Então se começou a crescer o número de católicos tendo filhos no Brasil, nos Estados Unidos e na Polônia, é porque esses países vão ter bastante católicos daqui a alguns anos, e vocês que ficam falando mal não vão existir, porque vocês não fazem filho. Então esse é o ponto, né? Então a gente não precisa ficar brigando em relação a filho. Não façam. Vocês não querem fazer? A galera aí que acha que a sexualidade é um parque de diversões, e apenas isso, é só um parque de diversões. Então beleza, vão lá e não façam filho, né? Já que vocês estão criticando os casais, não façam filho. E deixa testar um negócio, porque eu acho que quem está fazendo mais filho vai proliferar aí para o futuro, vai ter seus filhos, né? Eles que vão assumir as cadeiras, os postos de trabalho, porque vocês não fazem filho, o seu sobrenome não vai perdurar, né? E se você tiver um, talvez perdure, aí vai ter um, mas vai ter muito mais dos filhos do Marcílio do que os seus, porque eu acho que você não tem muitos filhos. E o pior é que eu ouvi um boato que a autora desse texto é católica, hein? Olha isso. Ai. O movimento conservador e tal. Quando adeptos dessa postura expõem sua coleção de filhos, meu Deus do céu, pra ela filho é coisa. Que frase agressiva, meu Deus. Costumam causar espanto em um planeta com a natalidade tão em baixa. Mas é isso mesmo. Tá vindo na contramão. É a contracultura da contracultura. É isso. Meu Deus, ela chamou as pessoas de coleção de filhos. Quer dizer, eu tenho coleção de livro aqui. Ela tratou igual. Ela tá tratando criança como coisa. Que absurdo. Aos 38, eu não tinha prestado atenção nesse texto quando eu li. Meu Deus! Aos 38 anos, a paulista Mariana Arasaki teve 10 bebês e em 11 anos espera gêmeas para setembro. Ela que é influencer. Você vê, as palavras vêm no lugar certo, né? Esse pessoal sabe escrever, né? Para causar o mal, sabe. Entre católicos pró-vida, diz: não somos ricos, corremos atrás, mas confiamos cegamente na providência divina. Isso diz a paulista Mariana. Eu acho que é Arasaki, ou Arasaki, não sei. Tá? Se estiver falando errado, perdão, Mariana. Desculpa. Temos a idade próxima. Até no mais alto clero, a questão da quantidade de rebentos foi alvo de polêmica. Ela vai puxar a carta maior. O próprio Papa Francisco, tido como um pontífice de olhar mais progressista, já declarou que católicos não devem se reproduzir como coelhos e precisam ser responsáveis. Olha ela descontextualizando. Só que ela não fala mentira, né? Ela vai falar, não, mas tá lá. Porque pra eles, gente, o fator mentira não é se tá lá ou não tá. É como ela pode manipular o texto. Não, se a pessoa falou, então tá lá. Foi dito. A pessoa disse. E não pega o restante do texto, o contexto. Logo depois suavizou o tom e declarou, para dizer assim, olha, não tenham filhos, mas tenham filhos. Ué, mas que loucura é essa? Você acha que o Papa é tão incoerente como você, filha? Aí ela coloca a frase do Papa: sinto alegria de ver tantas famílias numerosas. Aí ela, que em um futuro
próximo assunto tão crucial não fique adormecido nos escaninhos do Vaticano e possa ser trazido à luz sem tantos tabus. O tabu atual, já que a humanidade vive de acordo com a tal ideia aí dos anticoncepcionais, esse é o tabu. Não é ter muitos filhos, porque é uma minoria. Ué, agora uma minoria tem que ser desrespeitada? Agora pode desprezar uma minoria? Agora tem que acabar com esta minoria? Que coisa interessante, né? Agora pode, agora tá valendo, agora tá tudo bem. Puxa, ó, aprendemos aí mais uma com a dona Sofia, que escreveu esse texto horroroso, né? E que eu fui aqui destacando o texto. Eu li o texto tudo, tá? Dona Sofia Cerqueira, que quer acabar com os pais de muitos filhos, porque como é que pode você ir contra a humanidade? Ué, mas na década de 60 os métodos contraceptivos não vieram contra o que estava aí? Não foram eles a contracultura? Agora não pode haver uma contracultura da contracultura e as pessoas falam, não, ó, nós fizemos um monte de besteira, vamos voltar. Essa aqui é a solução mesmo, ó, nós erramos. Ah, não pode. Não pode. Então, aqui a gente começa a perceber que, talvez, inconscientemente, eu não acredito que tá fazendo isso consciente, não. Mas, dona Sofia, você está seguindo uma agenda. Achando que você é totalmente livre ao dizer essas coisas, que isso é maravilhoso, que isso é o que todos os católicos deveriam fazer, que o progressismo é bom. Você está, né, sendo manipulada por ideias de alguém que pensa muito antes de você. Você só está fazendo uma defesa, tá bom? É essa a diferença. E esse texto é ruim pra caramba. E ela trata bebês como coisas, como foi lido ali. Multiplicação de bebês de casais, olha só. E politiza os casais, os católicos, por tomarem uma decisão de ter filhos, né? Agora ela vai começar a ficar colocando esses daqui, porque tem muitos filhos, são de direita. Esses daqui são de... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa bobagem, né? Toda vez que o pessoal politizar, já corta essa galera. Corta. Bom, a todos vocês, que Deus os guarde.